Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à aula de português desta segunda-feira. Estamos aí encerrando já, nosso conteúdo. Vamos lá, meus amores. Nós vamos fazer hoje o estudo da língua do texto que nós estamos estudando, A Lei das Histórias. Lembra da formigarra? Então, hoje a gente vai continuar. Está aqui o texto da formigarra. E hoje as nossas atividades estão da página 49 a 52. Mas para fazer estas atividades, eu quero explicar algumas informações para vocês. As palavras, elas são formadas a partir de um elemento básico chamado radical. O radical, ele é, então, esse elemento básico e significativo das palavras. São considerados sob o aspecto gramatical e prático. Ele é encontrado através dos elementos secundários quando houver da palavra. Então, por exemplo, a palavra certo, o radical é até essa parte que está de preto mais escuro, certo? Aí eu posso modificar, eu posso criar novas palavras, eu posso usar este radical para várias utilidades de acordo com os elementos que eu vou agregar a esse radical. Então, por exemplo, você percebe que nessas três palavras aparece o radical, certo? Então, eu tenho certo, certeza e incerteza. Nas três palavras, esse radical ele está presente. Então, todas as palavras, elas são formadas por um radical. E aí, ela pode ter outros elementos agregados na formação dela, tá certo? Então, vamos ver como que isso funciona. Bom dia aí para Liz e Isabelle, que chegaram aí. Sejam bem-vindas. Eu não entendi ainda. O radical, O radical é um elemento básico que forma a palavra, Jamila. Ele vai se repetir nas palavras da mesma família. Então, agora talvez você vai entender melhor. Olha aqui esse radical. Esse radical é o fer, que é o F-E-R-R. E olha quantas palavras eu posso formar a partir deste radical. Olha só, se eu juntar com essa terminação aqui, eu vou ter que palavra? Fala para mim. Ferradura. 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 Esse aqui que tá aqui, dentro do círculo vermelho, esse é o radical. Radical. Se eu usar ele... Qual é o nome radical? Radical? É o nome que criaram, que indica que é a parte mais importante, radical. Aqui, que palavra eu vou formar juntando esse radical com essa terminação? Ferreiro. Isso. E aqui? Ferramenta. E aqui? Ferrovia. E aqui? Ferroviária. Ferrugem. Ferro. Então, olha quantas palavras a gente forma a partir deste radical. Então, de acordo com a terminação que a gente coloca, a gente vai entender o significado da palavra. Então, por exemplo, o ferro é um substantivo que indica uma substância, que indica um tipo de substância, que é o ferro. Agora, ferradura já é um substantivo que indica o quê? Um objeto. E esse objeto, a gente sabe que ele é feito de ferro e a gente conhece, sabe que ele é aquele objeto assim, que coloca onde? No pé do cavalo, não é isso? Ferreiro. A gente vai saber que é a pessoa que trabalha com o quê? Com o ferro. Ferramenta é um substantivo que vai indicar um objeto feito de ferro que tem alguma serventia para alguma coisa, uma ferramenta. Ferrovia é a estrada de ferro. Quem que anda na estrada de ferro? O trem. E a ferroviária? A ferroviária é a casa do trem de ferro, não é? É onde saem os trens, onde a gente compra passagem. Hoje não tem muito. Ferrugem, a gente sabe que é o quê?
que é aquele podrezinho que vai aparecendo no ferro e vai estragando o ferro, ferrugem, né? Então, essas daí são alguns exemplos. Deu para entender agora, Jamila, o que é o radical? Sim. Sim, né? Então, vamos ver como que se dá a formação das palavras. Prefixo. Então, prefixo é o que vem antes do radical. Eu posso formar palavras usando o radical e alguns prefixos. Prefixo é o que vem antes, pré, vem antes, antes. Então, aqui está dizendo, ó, são morfemas, são partes de palavras que a gente coloca antes do radical a fim de modificar o sentido. Eles normalmente não produzem uma mudança de classe gramatical. Por exemplo, feliz. Feliz é uma palavra de qual classe gramatical? Ele é nome, ele é qualidade ou ele é ação? Qualidade. Isso aí. Qualidade chama como em português? Em língua portuguesa, a gente chama como essa palavra quando é uma qualidade? Uma Característica. Característica, qualidade, adjetivo. Isso, adjetivo. Então, feliz é um adjetivo. Eu juntei a ele o prefixo in. O que significa o prefixo in? Calma aí. Qual é a modificação de significado que fica na palavra quando eu uso o prefixo in? Que não tem felicidade, não. Isso, é o contrário de feliz, não é? Então, eu juntei aqui um prefixo para significar o contrário daquela palavra. Então, olha lá, feliz e infeliz. Qual que é o prefixo in? E o radical dessa palavra? Quem que sabe qual é o radical dessa palavra? Feliz. Ó, o radical, ele vai estar... Porque eu vou usar felicidade. Aí, infelicidade, por exemplo, o Z já não entra. Eu vou usar... Oi, você caiu. Oi, você voltou. Tranquilo. Eu caiu. O que não você tem está explicando? Eu estou falando sobre o ainda, Jamila. Então, o prefixo é um pedaço de palavra chamado morfema, um pedaço de palavra, morfema, que você coloca antes do radical. Então, isso que é importante a gente gravar, que é antes do radical, tá certo? Aqui, ó, eu coloco ele antes. O morfema? O morfema é um pedacinho de palavra. Eu coloco antes do radical para modificar o sentido. Então, o que nós estávamos falando? Aqui está o radical. Antes dele, eu coloquei o quê? O in. In significa o quê? O que não. O que não. Isso, não é o contrário, não é. Então, digno, indigno. Eu uso o in para dizer que não é digno. Feliz, in. Prefixo in. Eu vou dizer que não é feliz, tá certo? Então, isso aqui é o prefixo. Esse que está em vermelho é o prefixo, meus amores. Então, vamos lá. Qual que é o prefixo nessa palavra? Fala para a tia. Des. Esse des, ele significa o quê? Não tem respeito. É uma falta também, né? E aqui está o nosso radical tá aqui, ó. Agora, des é o nosso prefixo. Então, é uma coisa que não tem respeito, que não houve o respeito. Qual tia? Oi? Eu tenho uma dúvida. Como a gente vai saber qual é o radical, onde fica o radical e onde fica o prefixo?
É buscando a essência da palavra. Buscando a essência da palavra. Se existe uma outra palavra, se existe a palavra sem aquele início, eu sei que ali na frente eu coloquei alguma coisa. E pela prática também, a gente está estudando para conhecer e observar essa característica. Então, nessas 3 palavras, vocês já sabem que aqui existe o quê? Um prefixo, não é isso? Ah lá, ocupe é o nosso radical, tá certo? Qual que é o prefixo nessa palavra? Pré. Pré. Preocupar, né? O que então que é preocupar? Ter uma preocupação. Preocupar é ocupar antes. Pré é antes. Não seria preocupar de ficar preocupado, não? Oi? Não seria preocupar de ficar preocupado, não? Isso, mas uma preocupação é o quê? Você se ocupar antes da hora. Então, assim, você está preocupado com a prova. Você ainda não está fazendo a prova, mas você está se ocupando da prova antes da hora. Entendeu? Sim, mas tem a questão, eu estou preocupada com o meu cachorro que sumiu. Isso, então você está se ocupando antes com o seu cachorro. Você está se ocupando no momento anterior, você está se ocupando o tempo todo dessa questão aí do seu cachorro. Com motivo, né? O que você poderia fazer? Se você poderia ir lá e se ocupar de uma vez, ao invés de ficar só preocupada, você podia ir lá e procurar ele, que daí você estaria ocupada fazendo alguma coisa por causa dele ter sumido. Agora, se você ficar só pensando que ele sumiu, que ele sumiu, que ele sumiu, você tá o quê? Só se preocupando, você não tá se ocupando, entendeu? Esse é o significado da palavra preocupação. Mas existe também, turma, o sufixo. O sufixo, eles são esses elementos que são acrescentados depois do radical para formar uma palavra. Então, por exemplo, o radical aqui é leal. Eu posso colocar também um prefixo, não posso? Deslealdade. Aí eu tenho prefixo e sufixo. Percebeu? Se eu usar deslealdade. Mas aqui no nosso exemplo eu só tenho o quê? Um sufixo, o dade. Lealdade. Vai indicar que é o quê? Que é uma característica, tá bom? Utilizar. Então, olha lá, o nosso prefixo está errado isso aqui, né? Deixa eu corrigir, porque eu não gosto de coisa errada, não. Deixa eu tirar aqui para corrigir. Peraí. Só um pouquinho. Isso. Agora tá certo, né, pessoal? Né? Útil. Não, é útil. Então, vamos lá. Utilizar. Então, o meu radical é útil. Eu posso colocar o quê? Inútil ou inutilizar. Se eu colocar inutilizar, eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Se eu colocar apenas utilizar, eu tenho o quê? Um sufixo. Ah lá, cafezinho. Eu tenho um sufixo que indica o quê? Um diminutivo. Aqui nesse verbo utilizar, eu tenho um sufixo que vai indicar ação. Aqui, cafezinho, eu tenho um sufixo que indica o quê? Diminutivo. E o nosso radical é café. Oi, meu bem, pode falar. Então, sufixo significa, tipo, se tirasse o sufixo, a palavra ficava do mesmo jeito, não tirava o significado. É só uma coisa, tipo, no diminutivo ou no aumentativo, né? Nesse caso, sim, eu tenho sufixos. Então, assim, o sufixo e o prefixo, eles têm uma função de aplicar a ideia daquele radical. Então, aqui no caso do café,
eu vou usar ou o sufixo para diminutivo ou para aumentativo, nesse caso. Mas eu tenho também, pessoal, eu posso usar, por exemplo, um prefixo descafeinar. Ó, cafeinar, eu vou estar transformando num verbo, esse radical. Descafeinar ou descafeinado é um café sem cafeína, não é isso? Então, eu coloco des para mostrar... Não entendi. Descafeinar. Nunca viu café descafeinado, Jamila? Não, nunca entendi. Se o café é feito de cafeína, para que vai tirar a cafeína do negócio que é feito de cafeína? Isso, porque o café não tem só cafeína, né? Então, ó, descafeinado. Mas a base do café é cafeína. Percebe que esse finalzinho aqui, ó, inado, ele vai mostrar que é uma qualidade. Agora, se eu colocar inar, ele vai mostrar que é um verbo. Se eu colocar o des lá na frente, eu vou falar o quê? Que eu tirei a cafeína, é o verbo de tirar a cafeína do café. Mas é isso que Jamila falou. Turma, então, o radical, ele é a ideia principal de uma palavra. E eu posso pegar esta ideia e eu posso aplicar outros elementos na palavra que vão modificar ou me proporcionar usar aquela palavra em situações diferentes. Então, eu posso juntar no radical um prefixo e um sufixo. Então, vamos falar comigo. O radical é a parte principal da palavra. Fala aí comigo para gravar. O radical é a parte principal da palavra. Isso, é a parte principal da palavra, que traz o seu significado. Vai lá. Que traz o seu significado. Que traz o seu significado. O significado da palavra está no radical. A ideia principal dela está no radical. E eu posso acrescentar. O que eu posso acrescentar? Fala para mim. O prefixo. Prefixo. Prefixo vem antes ou vem depois? Prefixo. Isso Antes. E sufixo. Depois. Depois, isso mesmo. E aí, à medida que eu adiciono ou prefixo ou sufixo, eu vou adaptar o significado da ideia central do meu radical. Isso vai ficar mais claro nas atividades, tá bom? Nas atividades que nós vamos fazer, nós vamos ver também ortografia R e RR. Então, é uma coisa que vocês já viram também, a gente vai continuar aprendendo mais para aperfeiçoar esse conhecimento. Quando que eu uso R? Quando eu uso RR? Vamos ver? Então, vamos lá. O R inicial e o R depois de consoante, ele tem o mesmo som, ou seja, o som forte. Qual que é o som forte do R? Lê para mim esses dois exemplos. Roubá-lo, melro. E merlo. Melro. Mesmo isso. Eu disse melro. Então, todas as vezes que vocês verem o R inicial, vocês vão saber que ele tem o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Não é isso? É o R inicial. Se ele estiver dentro de uma palavra depois de consoante, aqui, tá vendo que veio um L e depois veio o R? Então, o R, ele veio depois da consoante, ele mantém o som forte. Melro, tá bom? Então, ele mantém o som forte. Ok? Gravou. Melro e roubá-lo. Melro é o passarinho, ele tem um canto muito bonito. E roubá-lo é esse peixão aí, ó. Turma, o R entre vogais, ele tem o som brando, som fraco. Lê para mim essas palavras, por favor, Joabe. Pirulito e abóbora. Isso. Viu que o R ele está entre duas vogais? Na palavra pirulito, ele está entre o I e o U. Na palavra abóbora, entre o O e o A. E ele tem som fraco.
O som fraco do R é o Rá, Rê, Ri, Rô, Ru. Esse é o som fraco do R. Rá, Rê, Ri, Rô, Ru. Enrola a minha língua. Turma, o RR, ele é usado entre vogais para representar um som forte. Então, nós vimos que quando ele vem depois de consoante, ele tem som forte, daí é um R só, mel, vô, tá certo? Agora, quando ele tem som forte e ele está entre duas vogais, porque se ele for um só entre duas vogais, ele vai ter som fraco, rá. Pirulito, abóbora, som fraco. Se eu quero que ele esteja entre duas vogais, mas que ele tenha som forte, Rá, é o som forte, Rá, é o som forte do R. Ele vai ter, eu vou precisar de 2 R's para ele ficar com som forte. Vamos ver esses exemplos? Lê aí para mim, Luiz, os exemplos, por favor. Macarrão e ferradura. Então, ó, ele tem um som forte, Rá, tá vendo? E, só que ele tá entre vogais, então eu preciso pôr 2 R's para indicar. Vamos lá, a diferença entre o som forte e o som fraco. Lê a frase, Israel, para tia. Exemplo, o carro está caro. Qual que é o som fraco? Qual é o... Caro. O fraco é o carro. E o forte? Carro. Carro. Isso aí. Vamos lá. Então, Parece Bumblebee. atividade estudo da língua da Parece mesmo, Paulo. 49 a página 52, tá certo? Então, vamos lá. Bora lá, pôr as tarefas, turminha. E eu vou encerrar a gravação, então já vou passar a tarefa de casa para quem vai assistir depois. A tarefa de casa vai estar na página 53, você é o autor, que é para escrever, deixa eu ler com vocês aqui. Na página 53, a gente vai encerrar os estudos do texto da Formigarra, escrevendo um texto também. Então, tá lá, ó. Já que você conheceu a Formigarra, que tal criar, que tal imaginar e criar a Sigamiga? Ó, outro nome, Sigamiga. Pense como seria essa personagem e crie um poema. Ó, é formato de poema. O poema nós não escrevemos até o final da linha, nós organizamos em versos e o conjunto de versos são estrofes. Então, esse você é o autor, você vai escrever um poema com esta personagem, a Sigamiga. Para elaborar o seu texto, siga estas dicas. Ó, página 53 eu tô lendo, meus amores. Invente palavras novas. Você vai poder usar aí os radicais das palavras e inventar palavras novas para o seu poema. Dê à Sigamiga características de cigarra e também de formiga. Brinque com rimas e partes de palavras. Organize o seu texto em versos e estrofes. Esse é para casa, e esse aí vocês precisam me mandar a foto para eu corrigir individualmente, que é a produção de texto. Então, essas são as tarefas de português de hoje. Boa tarefa para todos vocês. Nós estamos aqui à disposição. Obrigada pela atenção e um beijinho para todo mundo.